Fala, galera! Boa noite, boa noite. Temos novidade hoje aqui, hein, Nayara? Nayara, né? Nayara. Nayara. Olha aí, pessoal. Hoje a gente trouxe uma nutricionista formada, profissional excelente aí pra gente entrevistar uma que não é nutricionista formada, mas faz comida light, diet, não sei das quantas. A Saudável. melhor da região. Saudável, Amém. pessoal, hein? Boa noite, Nay. Seja muito bem-vindo aos nossos estúdios. Obrigada, Márcia. Nossa humilde residência. Isso aí, galera. Hoje a Nay vai me ajudar aqui. Ela, como é uma profissional em nutrição, e eu já sou um profissional em comer, né? E vamos entrevistar ela, Michele. Boa noite, pessoal. noite. Muito prazer. Meu nome é Cláudia Michele. Alguns me conhecem por Cláudia, outros por Michele. Eu já é por Michele, né? Eu sou a fundadora da Comidaria Saudável Uhum. e nós estamos empreendendo agora em Ampere. Antes empreendia no Mato Grosso, como estava residindo lá. E hoje vim falar um pouquinho do nosso negócio, do nosso propósito. Isso né? aí. Voltou para suas raízes? Voltei para as minhas raízes. Não aguentei beber água do Rio Ampere, não consegui ficar longe. Viu como é que é, né? É. E, Nay, eu sei qual profissional e ela já... Eu sei um pouquinho, pessoal, que ela não é formada, tá? Eu já tive essa curiosidade e já perguntei bem na cara dura mesmo. Uhum. O que você acha desse negócio? Uma não formada e uma formada? A Cláudia tem tudo a crescer no ramo dela, né? Uhum. Hoje está crescendo muito as alergias alimentares, intolerâncias, e as pessoas estão procurando por produtos diversificados, né? Pães sem glúten, sem lactose, sem algum outro ingrediente que provoca alergia, porque a gente fala muito do glúten e da lactose, mas tem outros, né? Uhum. Outros alimentos que não fazem bem para o nosso organismo. E estão procurando um alimento mais saudável, mais natural. Uhum. Antes você só via assim, um Rap 10, tudo mais industrializado, né? E o pessoal já tá com outra mentalidade. É, né? O pessoal tá querendo um alimento mais natural. E o interessante, galera, é que a Nay, ela faz a nutrição, a dieta, certo? Dieta? A Prescreve. Michele, Prescreve. prescreve. A Michele produz a comida saudável, que é sem as coisas que a Nay tava falando. Eu vou fazer um intercâmbio aqui, porque saber do assunto eu não sei nada. Eu vou falar um pouquinho do porquê que o Márcio pediu se eu sou formada em nutrição, que eu falei que eu sou muito curiosa. Porque hoje a internet, ela tem muita informação. Né? Uhum. Se eu pegar ali na internet, dar um Google, né? Um cookie saudável. Ali vai ter trigo, vai ter um integral, talvez, né? Não desmerecendo, mas enfim, Que não vai tem ter, nada de saudável. não tem nada de saudável. Vai ter várias coisas que não fazem sentido. Então, para entregar um produto realmente saudável, eu tive que buscar. Porque Saber você quais são teve- gorduras boas, quais são os ingredientes que não causam processo inflamatório, o que pode ser anti-inflamatório no teu corpo, entende? Eu fui procurar isso para realmente entregar. Mas isso foi uma necessidade de você ter algum diagnóstico que não poderia comer tal coisa ou curiosidade mesmo? A comidaria, ela surgiu da necessidade de uma Ah. pessoa especial para mim. Uhum. Lá no Mato Grosso, como eu falei que nós começamos lá, a Marília, ela tinha sido diagnosticada com câncer, né? E ela era positivada com o Covid. O organismo dela não tinha sistema imune o suficiente para se desvencilhar do vírus. Quem é a Marília? Era a dona da fazenda onde nós trabalhávamos. Tá. Ela e o marido dela, né? E ela passou por uma consulta integrativa com um médico, né, especializado, e onde começou a vir essas informações para mim. Eu sempre fui da cozinha e sempre fui do natureba, sabe? O aveia. Eu era da época da aveia com banana, a aveia com cacau. A sementinha. Então, eu tinha essa noção, mas não tinha o conhecimento essencial, né? Pode continuar, Michele. O conhecimento essencial. Então, ela trouxe a necessidade dela e se eu produziria, porque também lá é um mercado novo. Imagina, a gente fala de 3, 4 anos atrás, né? É uma coisa recente, assim, não tanto, né? Tinha muito industrializado, mas
Ainda alguns Puxa mais produtos, pertinho. não tão bons assim, que nem Uhum. hoje tem muita gente que faz, mas, por exemplo, utiliza o óleo de canola, um óleo de girassol, que não tem mudança nenhuma em relação ao óleo de soja. Usa uma vez, mas usa um açúcar mascavo. Isso quer dizer o quê? A gente tem que reduzir o teor de açúcar. Tô trocando açúcar por açúcar. 6 por meia dúzia? Sim. É, O mel é igual. Por Entende? isso que- Açúcar branco, açúcar cristal, açúcar refinado, melado, mel. É tudo a mesma coisa. só que os açúcares menos processados, por exemplo, o mascavo, ele tem uma quantidade, um teor de ferro e outros minerais que o E não açúcar passa branco. por processos químicos, É. né? Pelo Ah, branqueamento. Mas em relação a pico glicêmico, índice glicêmico no nosso organismo, eles vão causar o mesmo. A Por isso mesma que os coisa. nossos produtos são feitos com produtos com açúcar menos refinados e uma pequena quantidade. Por exemplo, Então o quer dizer nosso que ele é mais cookie, refinado lá, mais químico ele tem? Mais químico mais pra, químico Mas como que vai o pra que ver o que... branqueamento. Ah, só para houver o branqueamento no açúcar. Isso. Só isso que usa produto químico. Caramba. E muito. Mas Hã? olha a E diferença, olha a diferença. Vai comprar um açúcar mascavo por um açúcar branco. Alguma coisa acontece no meio do caminho. Por que o açúcar branco é mais barato que o açúcar mascavo, que passou por menos processo? E é muito mais, tipo assim, vamos colocar uma colher de açúcar branco aqui. Ele vai adoçar mais ligeiro que Mais. o mascavo, porque isso eu já fiz. Uhum. E eu colocava o mascavo uma colher na água, colocava Com a duas. duas. Nada. Mas nós estávamos falando dele do açúcar. É tudo questão de paladar, de Uhum. acostumar as nossas papilas gustativas com menos açúcar. Então, vamos supor que você usa 3 para adoçar. Então, esse primeiro mês, tenta 2 colheres de sobremesa. Uhum. Mês que vem, tenta 1. As tuas papilas vão se acostumar com menos açúcar. Mas tu vai ter que ir tentando lentamente. Não é cortar. Sim. Cortar de Não, uma a hora pior para outra. coisa Não, que eu vou parar de tomar café com açúcar. O correto é diminuir. Até Lentamente. parar, no caso. Até É igual você conseguir fumante, ficar eu acho. certo. É, quase. A dependência do açúcar é uma dependência como se fosse uma droga química, né? Ela age na mesma região do cérebro que um dependente químico. O açúcar seria o produto mais químico que existe dependência desse consumo? Ou existe algum outro produto no ramo alimentar que... Não, né, Nai? Não sei se vocês entenderam minha Dizem que pergunta. eu não é entendi. correto a gente falar que o açúcar é como se fosse um dependente químico. Sim, mas eu quero dizer É, assim, que nem eu falar, Aham. papilas degustativas. Ele É. sente mais falta do produto açúcar ou de algum outro produto, caso a pessoa consuma bastante? Na verdade, assim, todo industrializado ele tem glutamato de sódio. Né? É esse composto que nos deixa dependente. Uhum. Cada vez mais, quanto mais industrializado eu consumir, mais vontade eu vou ter. Porque esse glutamato nos dá muito prazer. Ah, tá. Coisa Entendi. que um chuchu, uma cenoura, Fuja. uma maçã não vai ter. Não, não vai nos dar. Não, eu gosto bastante dele. E ele é um Eu gosto. conservante natural, o glutamato. O monossódico, dissódico e Sódico. trissódico. Tu vai encontrar em 100%. Não Em digo... quase todos os uns produtos. 99% tem dos industrializados. Voltando lá pra fazenda que você iniciou. Continua. Então, Calma, e- nós já estamos lá na frente, não tenho nem quem que é a Michele, quem que é a família, quem que é, né? Ai. Já tem Vamos devagar. pra tu ver como a gente se um empolga. podcast. Se As empolga. pessoas falam assim, vamos fazer um podcast, segue o script. Não existe. Não tem, Não vai tem rolando. como seguir um script. 5 minutos de conversa, já tá lá pro final e É. final volta pra trás. Quem é a Michele? eu sou a esposa do Cleiton, mãe da Gabriela e da Rafaela, agora empreendendo. E eu sou uma amante da nutrição, da alimentação saudável. Eu acredito que a nossa saúde pode ser... o resultado da nossa vida são boas escolhas alimentares. Às vezes algumas pessoas falam, eu tirei o glúten. Eu falo que não necessariamente precisa comer o meu pão, o meu bolo, mas eu acho que é positivo, porque a gente aqui da região sul come uma polenta, uma outra coisa, mas isso é bom, entende? Uhum. Porque você vai sentir essa melhora no teu organismo. Eu acho que é um efeito borboleta. O que eu estou me propondo a fazer, o meu negócio, é para as pessoas terem uma visão diferente sobre alimentação. Que ela pode ser sim cura e ela pode ser sim resultado da sua saúde.
Eu só... As pessoas pensam que a gente vai tirar glúten e lactose só porque é intolerante. Eu, no meu caso, não sou intolerante à lactose, mas eu tirei porque, para mim, é um alimento muito inflamatório. Eu, a vida toda, briguei com acne. Até usei o Roacutan, uma briga Quem é esse cara? terrível. Roacutan é um remédio lazarentinho que te promete a pele linda. Você nunca mais vai ter acne, né? Entendi. E eu usei o Roacutan, não resolveu em nada. E eu comecei a perceber que era o consumo do leite. Cortei, sumiu. Sumiu toda a acne. Então, minha briga foi durante uns 17 anos mais com a acne, E se foi, você foi perceber isso com o tempo? com o tempo. Só que era difícil aceitar. Eu gosto de um queijinho, Ah, de um chocolate também. mas Sou se você- nutri, mas eu gosto de chocolate. É porque tudo hoje, se tu for no mercado, tu vai querer comprar um chocolate, por exemplo, sem o açúcar, sem o leite, perdão. Tu vai achar uma barrinha lá, mas ruim. É ruim mesmo. Nai, me defenda nessa Horrível. circunstância. É É melhor às vezes horrível, ficar então- sem comer. Ou você vai querer comer um chocolate, porque é questão social também. Ah, por exemplo, eu desenvolvi uma sensibilidade ao glúten. Eu passei muitos anos com crise de enxaqueca. E é eu comer que eu tenho novamente essas crises. Comecei fazendo para outra pessoa, mudei a estrutura da minha alimentação, notei diferença, falei, opa, na mesma coisa. Agora eu tenho um acompanhamento com uma Nutri, né, que me acompanha. Eu cuido bem. Querido. Cuida bem, entende? E que nem ela falou, não é só quem tem alergia alimentar ou uma intolerância. Mas salva muitas pessoas, por exemplo. Uma pessoa que tem fibromialgia, Ah, O que é isso? que é uma inflamação no corpo, uma doença degenerativa. que né? não tem cura. Ah, tá. Uhum. Se eu cortar da alimentação dela o glúten e a lactose, ela vai se sentir 1000 vezes melhor. Enxaqueca, normalmente não é tanto pela farinha, mas pelos alimentos com lactose. Então, eu tenho muitos pacientes que têm enxaqueca crônica. Você corta a lactose, ela melhora. Enxaqueca é a tradicional dor de cabeça? Mas ela é mais acentuada, assim. Muito mais Muito mais acentuada. acentuada. Onde... Mais forte, se diz? Eu chego a ter náuseas quando me dá crises, assim, de, Caramba. E não de é tanta por dor. pouco tempo, entende? Uhum. Às vezes a pessoa fica ali numa crise de enxaqueca 1, 2, 3 dias. Caramba. É terrível. Então, Nossa, e como, meu Deus, uma enxaqueca, uma dor de cabeça, vamos falar no dialeto, né? Uhum. A nutrição tem a ver, praticamente, né? É bem distante do que as informações que a gente tem, né? A pessoa não para pra pensar, pô, será que é alguma coisa que eu tô comendo? muita Isso que é, gente não Márcio, para. Entendeu? é mais fácil tu tomar uma dipirona ou você tirar, por exemplo, o trigo da tua vida? Não, é mais fácil tomar uma dipirona, né? Essa Só que é a assim, mas, questão, tá, entendeu? beleza. Mas por que a pessoa não se perguntou frequentemente? Certo? Uhum. Por que ela não se perguntou assim, será que é alguma coisa que eu tô comendo que tá me fazendo mal? Ela não para pra pensar fazer essa Não, pergunta. muitas não. Por isso que vocês estão aí, vocês têm que gerar conteúdo. Temos. E Agora Temos. agora eu vou dar um puxão de cabelo aqui, ó. De orelha. Vocês têm que gerar conteúdo. Temos. por exemplo, nas alergias de pele, psoríase e dermatite, também cortou o glúten, principalmente, a pele da pessoa melhora. Tem uma melhora, assim, absurda. Gente. Então, não é só nas intolerâncias Sim, que eu sim, vou sim. que eu vou Aham. cortar o glúten. a E na lactose. realidade, assim, vamos ir mais longe. Uma pessoa tem crise de enxaqueca e toma dipirona, Aham. né? E vai indo, né? A gente tá falando principalmente do intestino, né, Nai? E vai indo, ali com 30, 40, 50, 60 anos. Será que isso não vai acometer outras coisas? Futuramente. Por exemplo, agora tá uma polêmica do paracetamol, né? Vocês viram que nossa, totalmente agressivo, é um dos medicamentos que a gente não deveria tomar, deveria ser com receituário médico, porque é um dos poucos que podem levar a resultados assim, tipo, casos extremos, né, de ter que ter internamento, né? Por exemplo, Uhum. tu não vai ter uma overdose de pirona. Lógico que numa determinada... Sim, muito mais quantidade. fácil com o paracetamol do que com a dipirona. Mas aí, né, essa questão que eu pergunto, entende? Uhum. Aí a gente não... Só enxerga o agora, não enxerga o futuro, entendeu? Verdade. Como que você vai querer estar daqui? Hoje a gente tem várias doenças que estão em alta. Por exemplo, a depressão, que também é muito associada à falta de 3 coisas básicas. Uma alimentação,
atividade física e sono. São 3 coisas. Se tu tiver essas 3 coisas, cai bruscamente a chance de você, por exemplo, ter depressão, crise de ansiedade, As crises de pânico. ansiedade, através da alimentação, da suplementação de nutracêuticos, a gente consegue ter uma melhora absurda. Eu não preciso ir só para antidepressivos. Sim. Uma alimentação, uma boa academia, um bom exercício, no caso. E o sono. Isso. Aí tá aí, ó. Você que tá com crise de ansiedade, querendo entrar na depressão, aí, ó. Nutrição, alimentação, exercício físico, elimina 90%. São muitos os casos, assim, de pessoas que revertem o quadro, É a né? chave, né? Mas ainda para muitas pessoas é mais fácil tomar aquele comprometinho. É muito mais fácil. Então não existe comprimido para você emagrecer, tá, meu amigo? Fica a dica. Existe uma boa nutricionista, um bom exercício físico, né? Isso aí. Pronto. Isso aí. Vamos voltar lá na fazenda, Michele, que você entrou nesse ramo de fazer comida saudável. Depois eu tenho uma especial, né? Porque uma é formada e a outra não, né? Mas deixa pra depois. Eu quero jogar intriga no Então, podcast. aí eu comecei a pesquisar, buscar, e Por causa da patroa. por causa dela. Ah, Eu puxa saco. comecei a desenvolver para ela. Só que ela era dona de um ateliê lá em Sorriso, que era dentro da cidade. Uhum. Então eu comecei a produzir além para ela, para as clientes dela que ela tinha no ateliê dela, porque ela continuava na atividade dela ela era artesã. Uhum. E eu comecei a vender para outras pessoas de lá. Então, as coisas começaram a acontecer, a fluir. E lógico que de lá para cá, muita coisa aconteceu, muito aprendizado, muito desenvolvimento. Hoje, infelizmente, a Marília não está mais conosco, né? Mas ela foi a propulsora. Porque até então, eu era aquela pessoa que eu penei na vida para saber o que eu queria fazer. Eu sou formada em engenharia de produção, tá, gente? Eu sou formada em engenharia de produção, já trabalhei com marketing, já trabalhei na área da engenharia de produção, PCP, trabalhei na fazenda onde a gente trabalhava, já fiz parte da equipe de segurança no trabalho, eu ia migrar para a parte de engenharia de segurança, mas sabe quando você não se encontra? E toda vez que eu tinha um problema, assim, que eu tava relutando ou que tava difícil, eu ia pra cozinha. Era o meu hobby, era a minha terapia, eu amava. E quando ela me convidou para mim começar a fazer para ela, porque eu já tinha isso dentro de casa, porque eu já tinha com as meninas, assim, sempre fui mais natureba. Hoje, né, uns Hoje conhecem por 100%. isso. Hoje eu sou 100%. Aquilo fez parte de mim, sabe? E aquela busca, aquela vontade de conhecer mais, entender mais, o que faz isso, o que faz aquilo. Nossa, muita coisa deu errado, tá? Nessa linha de alimentação saudável, as pessoas acham que é só substituir farinha de trigo por uma farinha, não é assim. E, nossa, eu me encantei. E aí eu me encontrei. Aí eu falei, não quero mais largar disso agora. Falei, agora eu sei o que eu quero da vida, entende? E é isso que eu quero levar para as pessoas. Desde o começo que ela me trouxe isso, eu entendi. Eu me entendi. Eu me encontrei, foi um encontrar. Às vezes as pessoas não sabem, né, que nem vocês agora convidaram a gente para estar aqui, né, o quanto que às vezes tem de influência, né, com a outra pessoa, né, como que a gente pode ser bom, positivo, como a gente pode impulsionar outras pessoas, né, é uma das coisas que vocês fazem. E o diferente, que assim, geralmente eu penso na comida diet, light, você já pensa uma coisa ruim, né? A maioria tem esse pensamento. Mas exatamente, e eu no dia que eu provei, falei, o quê? Isso aqui, vamos supor assim, não vamos dizer, não faz mal, não é light, diet mesmo. Os homens, eu vejo que eles têm medo, receio de provar. Não, eu particularmente não, mas eu acho que a maioria sim, né? Mas eu não vejo diferença alguma, até acho mais saboroso. Não, eu também experimentei. A primeira vez que experimentei, falei, não é verdade. Eu tava lá na Adri, né? Sim. Fui levar um bolo pra ela, aí a Adri serviu o bolo na hora, né? Ele falou, não é fit. Eu falei, Esses dias a Cláudia fez um pão de milho, né? Puro milho, né? Umas 2, 3 pessoas. Tem certeza que aquele pão realmente é fit? De tão saboroso a nova receita do pão de milho dela? Eu falei, sim. E ela é diet totalmente. Então a nutricionista tá aqui pra confirmar, ó. Tá para confirmar. Por isso mesmo que eu trouxe uma nutricionista, não um outro gordinho, essa mal. Porque assim, ó. Agora eu vou falar, né?
Que nem vocês viram, a Michelle não é formada em nutrição, certo, Nay? Não. Não. A Nayara é formada em nutrição, certo? Então, assim, um dia eu fiz uma pergunta assim, você pode fazer essas comidas? Aí uma pessoa me questionou assim, mas você não pergunta lá no restaurante da esquina, no negócio da esquina, se a pessoa que tá falando tá fazendo um negócio, se ela é formada ou não. Eu falei, ok, eu entendi isso. Só que é uma comida específica, sem adicionais, que nem o açúcar que vocês falam, né? Ele tem açúcar, só que de melhor qualidade nutricional. Né? Isso. Sem glúten, sem essas coisas. É uma coisa light diet, certo? Sim, E ela não é formada. Certo? E daí eu perguntei, você pode fazer? Posso, porque é uma comida normal. Eu falei, exato, ok, respondido. E o mais Sim. interessante é, né? Como você chegou nesse ponto de fazer essas comidas hoje sem ter formação? Curso. Curso. Eu tive muito curso. E que eu tava falando de lá, eu também tive algumas nutris de lá do Mato Grosso que eu comecei a me tornar, assim, ter uma proximidade justamente para conseguir ter um conhecimento que eu precisava para entregar esses produtos. E aí elas me mandavam artigos, né? Hoje a internet tem muita coisa, cursos que eu adquiri no decorrer desse período, justamente para ter esse desenvolvimento. Então, eu tive algumas pessoas que fizeram parte dessa A caminhada. gente troca ideias, troca receitas. Então, que nem eu faço questão, que nem lá, muita gente me pedia a lista de ingredientes. Eu passo a lista de ingredientes abertamente, que nem eu já passei para a Naya, alguns ingredientes que eu utilizo, né, para entender. Só que um dos cursos que eu adquiri na minha caminhada é um curso de uma nutricionista. É uma nutricionista, que é a Nutrifran. Até a Lise, aqui, que é uma das minhas clientes, ela falou, eu já tive contato e tal. E são realmente receitas com um balanceamento para entregar aquela quantidade de fibras, né, que seria o interessante, o menor índice glicêmico, né, para não ter aquele pico glicêmico na hora da ingestão de um doce. Então, eu tive essa preocupação. Né? Não só substituir trigo por um mix de farinha sem glúten, falar que isso é sem glúten e é saudável, né? Não, vai além. Vai muito além. Vai E muito Nayara, além. o que você acha disso? Você sendo uma pessoa formada e a Michelle não formada. E eu provavelmente acho que é uma admiradora, né? Eu admiro todos os produtos que a MIF fez, assim, eu sou apaixonada por todos, não sei nem escolher qual que é o melhor. Ela teve que estudar muito para fazer isso, né? E sozinha, né? E sozinha, Praticamente, né? né? Ainda bem que hoje a internet nos ajuda, tem vários cursos e tal, né? Mas ela teve que colocar em prática. Aposto que às vezes uma receita deu errado 10 vezes até chegar ao produto final. E hoje você vê, você falou que você disponibiliza a receita, certo? Para as nutris, assim, eu pra passo nutricionista. a lista de Que ela vai ingredientes. indicar o seu produto. Isso, a lista de ingredientes. O que tem nesse pão aqui? Tem ovos, com que leite que foi feita essa calda? Uhum. Entendeu? Esses dias eu tava desconfiada de uma calda que você tinha feito no bolo de chocolate. Qual que Era a leite de desconfiança? amêndoas. Qual que era a desconfiança? Tava muito bom aquela calda. Acho que ela botou um chocolatinho de verdade, alguma coisa. Tem muita gente que fica assim meio assim ressabiada, justamente porque você às vezes vai pegar aquele pão no mercado. Já me aconteceu de né, casa de ferreiro, espeto de pau. Eu fiquei sem pão e eu não posso, né? Até posso, mas eu sei das consequências, né? Do consumir um pão normal. Um pão? Pão, né? Tá, mas você comer um pãozinho, padeirinho ali já faz mal. Pra mim faz. Caramba. Pra mim faz. Aí eu fui e comprei aquele embaladinho a vácuo, não vou falar a marca, né? Lá no mercado. Gente, que arrependimento se tivesse feito um omelete, outra coisa pra não comer. Tinha ganhado dinheiro, porque, o sabor, ele não é aquele sabor, não é saboroso de comer, a textura não é agradável, enfim. E eu sou bem exigente na questão de
você comer, por exemplo, bolacha recheada, lógico que agora jamais, né? Mas eu sempre fui crítica da bolacha recheada desde quando eu consumia, justamente por ter aquele gosto de conservante, sabe? Aquele produto que é super industrializado, que tem aquele gosto, aquele cheiro de um monte de ante que tem dentro, conservante, corante, essas coisas. Eu sempre fui chata. E o pão que eu peguei no mercado me remetia aquilo, entendeu? Falei, não dá. Não dá, não. Toma, meu senhor, eu peguei esse pão, quero devolver. Quase isso. Mas tipo, a gente se torna crítico, né? Autocrítico, né? Sem querer, a gente se torna autocrítico, né? Sem querer. E que a gente tá falando das gorduras, dos ingredientes. Por exemplo, assim, eu falo que o que eu ofereço para minha família, né, para minha casa, eu ofereço para as pessoas. Por exemplo, os pães, a focaccia, eu utilizo azeite de oliva. E eu utilizo um bom azeite de oliva para colocar ali. Né? Bolos, eu utilizo o óleo de coco. Eu não utilizo qualquer gordura. Por isso que o produto fica diferenciado. A gente sabe que o azeite de oliva ele é benéfico para várias coisas do nosso corpo, ele tem antioxidante, ele ajuda na prevenção de Alzheimer, tipo, várias coisas, entende? Por isso, de ser um produto funcional, que era uma das coisas que a gente não falou até agora, né? Que os produtos da comidaria são da linha funcional. Fazem bem para a tua saúde. O que é o funcional? Eles têm que agregar algum benefício. Não é não só as calorias, entendeu? A caloria vai te dar o valor energético, né? Sim. Mas e além do valor energético? O que ele se torna saudável? Por que se torna saudável? Vou comentar alguma coisa. Muita gente pensa que, por ser fit esse alimento, pode comer à vontade. E não é assim também. Não. Ele tem um valor calórico. Meu Deus. Sim, não é. Não é um alimento reduzido de calorias. É só um alimento ou sem glúten, ou sem lactose, ou sem algum outro ingrediente. Mas ele tem calorias igual. Não dá pra sair comendo a forminha inteira de bolo. Eu já queria comer. Mas depois nós vamos provar ao vivo aqui, galera. Eu já provei, mas nós vamos provar ao vivo. Pra ver a reação do rosto. O Fábio vai focar bem certinho. Que assim, se a reação foi bom é mentira, né? Mas não, eu já provei, é gostoso mesmo. E que nem hoje a gente também tem uma outra coisa bem polêmica. A gente começou falando sobre os adoçantes, né? Contigo. Caso à parte, galera. Hoje tá muito o pessoal fazendo a troca, né? Do açúcar pelo adoçante. Alguns pelos naturais, que seriam o xilitol, eritritol, estévia. É o quê? Estévia. O que quer dizer? É um adoçante natural. E tem no cinema pra vender? Tem até nos mercados pra vender. Interessante. E na realidade... Ele vai comprar. Se a pessoa ela tem diabetes, a Nay agora vai me corrigir se eu estiver errado. Eles são uma boa indicação, uma boa sugestão de uso. Mas se não, por exemplo, eu não tenho diabetes, eu vou trocar o açúcar pelo adoçante, por qual razão? Entende? O ideal é sempre em menor quantidade de açúcar e não fazer uma substituição assim à vontade. Não substituir 6 por meia dúzia, como você falou. Né? Porque pensando no intestino, o adoçante não é nada saudável. Pronto. Pensando na modulação intestinal, eu não vou indicar um adoçante. Ou seja, corte. Corta o açúcar. Pronto. A partir do momento que você começar a beber café sem Puro. açúcar, você vai aprender a amar o café. Não, mas daí esses dias, o ano passado, veio a Camila lá de Cacau falou do café. Eu não consigo mais tomar café de jeito de maneira. Nem com muito açúcar, nem sem açúcar, nem... O adoçante ali me amenizou um pouquinho. Eu comecei... E agora, sem adoçante, nem não vai ver. Tu vai no Rogério na academia... Rogério, um abraço, querido. Fala pros guri lá fazer um café melhor, tá? E daí você me fala o quê? Né? Eu tento evitar. Eu não indico o adoçante, a não ser no caso dos pacientes diabéticos. Que coisa, né? 6 por meia dúzia. E nós também, nós achávamos que nós estávamos indo bem, né? Partindo pra... Sem contar que agora tem muito, como é que eles falam, zero açúcar, aí usa o xilitol, o eritritol. Eu não sei
Eu já tive a dádiva de comer um produto que daí substitui aquelas 3 xícaras de açúcar que põe num bolo, né? Eles põem 3 de xilitol. Menino, É dá uma impossível comer. desbiose. O intestino, tipo, é laxativo, entende? Aham, não, é Então, terrível. Eu não sabia. Aí eu comi, não, ele é super palatável, pensa né? como que eu vou indicar para um paciente que me procurou para tratar uma disbiose. Ele tem problemas intestinais, muito estufamento, muito gases. Viu? Vamos Como falar que eu vou certo. O que que é colocar? o desbiose? Vontade de ir no banheiro mesmo? É uma Cagar? inflamação intestinal. É o quê? Uma inflamação do intestino. Ele, tipo, é uma doença, vamos supor? Isso. Tá. Pode continuar. Porque assim, eu não entendo, gente. O meu negócio é a internet. Porque a gente tem várias Eu tô tirando. alterações intestinais. Eu tenho que tirar, eu tenho que tirar a informação de vocês do que o público lá gostaria de pedir. Disbiose, SIBO, são tudo inflamações do intestino. Eu vou cobrar mais aí, vocês podem largar mais conteúdo na internet. E, Ó, e por o que tá cagando? Brincadeira. e o adoçante só vai piorar. Então, a gente corta adoçante, a gente corta mel. Então, tenho vários pacientes que me procuram para tratar intestino. Tá, mas o mel não é saudável? Sim, mas na disbiose, na inflamação intestinal, na flatulência, eu não posso colocar. Ah, tá, entendi. Eu corto todos os açúcares até a pessoa ter uma melhora. A partir de 30 dias, eu começo a colocar alguns alimentos. Eu vejo se eu consigo deixar. Mas o adoçante, normalmente, Deus, ele então- não vai. Cada caso de pessoa é um estudo que você tem que fazer em cima dela. Porra. É Não é? bem personalizado. A Nutri, ela vai avaliar a tua condição, né? O que tu quer de resultado, teu percentual de gordura, a tua taxa basal, né? Quanto que teu organismo gasta pela... Ela vai saber isso pela avaliação da biopedância, Tá, né? então no caso assim, Ampere hoje tem a combinação perfeita. Uma boa nutricionista e uma boa pessoa que faz alimento saudável. Isso aí. Isso aí. Tá. E agora me fala, uma pessoa que, vamos supor, vamos para Realeza. Tá, Realeza você consegue entregar, vamos mais longe, vamos para Cascavel. Cascavel, você tem uma nutricionista boa e não tem uma pessoa perfeccionista na alimentação. E aí? Você tava falando que você entrega hoje o receituário que fala? Não. A lista de A ingredientes. lista de de ingredientes. Uhum. É, E tabela você vende nutricional. hoje essa tua lista de ingredientes ou A receita? a receita como fazer? Hoje não. Hoje eu não faço isso. Por quê? Talvez por falta de pensar sobre o caso. Algumas vezes eu até pensei em fazer alguma coisa relacionado, tipo, receitas do dia a dia. Desde uma crepioca, um bolinho de caneca, porque daí às vezes as pessoas chegam na pressa, né? Querem comer alguma coisa rápido, mas aí às vezes acabam indo pelo rápido ruim, não pelo rápido bom, entende? Uhum. E acabam, né, se alimentando mal. Então isso é uma boa ideia. Não, porque assim, que nem foi falado, não é... Vamos lá, o Cornutri, você que tá há mais tempo aí no mercado, certo? Quantos anos? 9 anos já. 9 anos. Quantas pessoas se viu no modelo da Michelle, trabalhando assim? Muitas começaram, mas não seguiram. Tá, então não adianta de nada. Muitos começaram e não seguiram. Primeiramente, você tem que ter amor pela cozinha. E isso a Mi tem. Né? Ela cozinha com amor. Uhum. Ela não tá pensando apenas em fins lucrativos. Eu vejo que ela faz isso com amor. Ela vai naquela receita até que sai aquele produto ideal. Uhum. Então é o diferencial dela. Mas o amor não sobrevive às contas, tá? Só que, assim, a gente já fez uma boa divulgação aqui, deixou em vários pontos, né, os produtos, e as coisas já estão caminhando, sabe? As pessoas estão sentindo a diferença, O que eu né? quis dizer assim, que provavelmente a maioria das cidades vão sentir, eles sentem falta dessa pessoa que produziria essa comidaria saudável, certo? Sim, mas a Mi daqui a um tempo ela pode atender a região também. Não, legal, vamos, como nós fizemos curso de lançamento nível Brasil, né, a região até vai ir. Vamos jogar mais longe, vamos Rondônia, vamos Mato Grosso, vamos Rio Grande do Sul. Tenho certeza que quem compra um produto dela vai querer comprar o segundo, o terceiro, e ela vai Mas começar. eu digo assim, a falta de uma pessoa, né, para juntar a dieta com a comida saudável, né? Tem que ter.
tem que ter alguém que faça esses produtos, porque assim, muitas pessoas me procuram, eu elaboro a dieta. Ah, então eu não posso nada com glúten, eu vou te passar uma receitinha de pão de milho, por Uhum. exemplo. Muita gente tem dificuldade para acertar. Aí fica ruim, já não vai mais. De 10, não tenta de novo. Não tenta. Aonde você Eu viu não tenho a mão errei? pra fazer isso aqui. É. Nossa, tinha muita gente que pedia, mas se eu pagar você faz pra mim? Eu não tenho tempo. Vamos Eu lá, não amigão. É Eu uma tô das tenho. coisas que eu falo. Outro dia eu tava com a Adri lá, aí chegou um pessoal, tinha deixado os produtos lá, eu falei, a pessoa me questionou, ela falou, mas eu não tenho tempo. Eu falei, justamente, eu vendo a tua saúde, o teu alimento funcional que vai te fazer bem, e o tempo de qualidade com a família, um tempo que você pode fazer outra coisa, e sem se preocupar, né, que eu não vou estar enganando ninguém, vou estar falando, o que tem ali, entendeu? E vai ser benéfico para tua saúde. Então, tu pensa quantos benefícios, né? Não é só o produto. Eu levo tempo para fazer. E às vezes a pessoa que não tem prática leva o dobro de tempo, entende? E hoje você consegue atender a demanda que a cidade tem? Ou ainda a demanda está pequena? A demanda que tem surgido até então, eu estou conseguindo atender, mas eu já vejo necessidade Tá. futuramente, porque o que você falou da região, eu pretendo fazer divulgações, por exemplo, Santa Isabel, Realeza, ter pontos de entrega, Uhum. sabe? Porque tem pessoas que eu já fiz uma pesquisa de mercado em Realeza, tem uma pessoa que eu conheço lá, ela falou que as pessoas deixam de comer por não ter quem entregue. Então, eu pretendo sim expandir. Aí, adoro fazer investimentos, querida. Assim, ó. Adoro fazer investimentos, querida. Tô louco pra abrir alguma coisa lá por aquela Realeza mesmo. Gente, mas é loucura mesmo, né? E que doideira, velho. Eu que sou um gordinho nato, né? A vida inteira eu fui meio gordinho. E não tem erro, Márcio. Porque tem muita gente que não tem vontade e não sabe fazer uma crepioca. Crepioca, deixa eu lembrar como é que é. O É com ovo lá com a a tapioca. tapioca, Prefere um alimento pronto. Tá. Tapioca mesmo. Parece um crepezinho, assim, Sim, uma mas a panqueca. tapioca e a tapioca, tal da tapioca. Eu não, particularmente, não comi uma vez e não gostei. Depois, daí passou anos, falei, vou comprar isso aqui. Comprei, fiz e daí acho que acertei o ponto que a gente falou, né? Uhum. E gostei. É saudável, né? Vou deixar pra... É saudável, é um alimento super prático. Só que as pessoas não se organizam. E se no domingo à noite você preparasse um franguinho desfiado ou uma carne moída e deixasse pronto num recipiente na sua geladeira? Tá. Então, na segunda-feira você trabalhou o dia inteiro, foi pra academia, treinou, chegou em casa cansado. É só montar uma crepioca, a carne já tá pronta. Mas as pessoas, eu não tenho tempo. Não é que não tem tempo, não sabem se organizar. Tapioca, se o cara dizer que não tem tempo, ou a pessoa dizer que não tem tempo, tem que levar uma orelha. Mas tem gente que diz que não tem tempo e ainda não sabe preparar. Pronto. Quando os meus pais Ou moravam... seja, meu amigo, você precisa ser de novo. Não, mas sério mesmo, quando meus pais moravam atrás da clínica, várias vezes eu tive que sair lá na cozinha deles e ensinar meu paciente a fazer uma tapioca e uma crepioca. Mostrar como que se faz passo a passo. Mundo velho tá perdido. Gente, que loucura. É Na algo realidade, simples. assim, ó, eu tava Dá pra falando comer, Michele? Claro que dá pra comer. Tava falando pra Nai. Quando eu tava lá no Mato Grosso, eu morava a 60 quilômetros da cidade. Eu não tinha academia perto. Mas eu sabia da necessidade e daquilo que me fazia bem. Eu falei pra cuidar bem a reação da cara aqui, ó. Que delícia. Pega uma colher pra nós, vai. Ô, Márcio, com chocolate, assim. Mentira. Aí eu tava falando pra Nai, assim, que eu sabia da importância. Eu comecei a procurar exercícios na internet, achei um profissional bem legal também, e que dava algumas orientações. E eu fazia os meus próprios pesos, meu peso alternativo em casa, e eu fazia os meus exercícios em casa. Eu tô recomendando para as pessoas fazer isso? Não, eu tô falando do meu caso. Porque eu não tinha outra alternativa. Eu não ia fazer 60 quilômetros de chão e longe para mim fazer academia. Mas eu sabia que eu precisava fazer. Então, tudo começa pela gente. Se a gente não tiver iniciativa, a gente não tiver vontade, não adianta.
Pode ter o Esse melhor pra pão, vocês pode não ter falar melhor tudo. tudo, que não vai dar resultado. Pessoal, dá uma olhada nisso aqui, ó. Fag. Foca no guri. Olha isso Esse aqui, é meu velho. favorito. O quê? Os O cookies. cookies. É? Não, olha isso aqui, ó. Olha. Ele é recheado de brigadeiro. O cookie? Aham. É brigadeiro de leite vegetal, Fag. né? Olha isso aqui. Olha isso aqui, brother. Me. Vamos agora a prova. E é saudável. Isso que eu sempre queria entregar, sabe? Gente, Eu já fiz o meu marido comer brigadeiro de biomassa. Vocês não estão entendendo. gente, que loucura, cara. Esse tem que caprichar muito, porque senão... Que doideira, velho. E é bom. É realmente saboroso, é palatável e ele é cheio de... Você quer? Não te dou. Sacanagem, o meu favorito. Não me dá nem um pedacinho. Um pedacinho, daqui. Esse eu não provei ainda com O brigadeiro. Gente, só o, tá. só o Vamos lá básico. pro brigadeiro. Vamos falar do brigadeiro agora. É assim, ele é a base de leite vegetal, de amêndoas e castanha de caju. Aí eu utilizo o açúcar, o demerara ou mascavo. Na maioria das vezes eu faço um mix dos dois para ter uma melhor cristalização do brigadeiro, para conseguir enrolar. E eu utilizo um chocolate, que ele é um chocolate da Gobecha, é uma marca muito boa. É um chocolate extremamente limpo e ele é seguro para quem tem tolerâncias, né, alergenos. E ele é feito com cacau e açúcar mascavo. Só. Ele é só 2 ingredientes. Aí por isso que a gente consegue essa textura. É inacreditável. E começa do zero, né? O leite condensado não é que eu vou lá no mercado e pego uma caixinha pronta. Eu faço o leite condensado à base do leite vegetal, faço aquela redução. Aí chega naquela redução, aí que eu faço o brigadeiro. Eu levo quase 2 horas para preparar um brigadeiro. Sem comentário. Não tem comentário aqui no caso. E É o maravilhoso, cacau? né? Maravilhoso. Por exemplo, o inacreditável. cacau, a gente fala que ele é rico em fitoquímicos, ele ajuda também na regulação do índice glicêmico. Só que não desprezando mais aquele achocolatado do mercado, não vai oferecer isso. Aquilo lá tem quantos por cento de cacau? Nesse brigadeiro, por exemplo, eu tenho 60%, né, junto com a emulsão, do cacau 100%. Então, eu vou te oferecer os benefícios, né, da gordura do cacau e do cacau em si. E quanto que esse cookie me sacia numa dieta? E esse cookies, porque ele é cheio de sementinhas, Aham. ele tem muita fibra. E eu vejo que a dificuldade da população hoje é bater a quantidade de fibra necessária, que seria em torno de 25 a 35 gramas, né? É puro fibra o cookies que a Mi faz. Então ele vai te dar uma saciedade. Só que ele também tem calorias, né? Então eu acredito que uma unidade seja o suficiente para um lanche da tarde, né, Mi? Sim, sim. Nossa. Não há necessidade de comer um segundo. Obrigado, senhor. Acho que agora eu vou voltar para dentro do seu. Sabe por quê? Provavelmente a Nayara, agora já vou falar, você vai ser minha nutricionista, ela vai falar assim, não coma 3 sementes de castanha, come um cookie da Michelle. Ó, sorrisão. Ó o sorrisão que ficou. Porque eu só lamento as outras nutricionistas que não tem a Michelle. E aqui tem a Nayara e a Michelle, porque acho que é uma junção perfeita, porque fala assim, ó, você vai comer um cookie da Michelle. O sorrisão. 3 sementes de, como é que é? Castanha. Castanha. Não é penoso, né, fazer a dieta Não, quando não você é tem... uma dieta gostosa. É, saborosa. Ou à tarde, já pensou você comer um pãozinho desse com 2 ovos? É o quê? Um pãozinho. Comer desse. 2 Calma, fatias de pão vamos- com 2 vamos- ovos Já mexidos. vamos pro pão, gurizada. Ó, o que é aqui? Esse é um bolo de cenoura com ganache de chocolate. 54%. O bolo de cenoura à base de farinha de amêndoas e farinha sem glúten. Uma coisa que outro dia o Maurício Não dá pra estava dizer, velho. Olha isso aqui, ó. me questionando, ele falou bem assim em relação aos ovos. Por exemplo, tem gente que usa 3 ovos para fazer um bolo de quase 1 quilo. Um caseirinho desse daí tem quase 2 ovos, praticamente. E 30 Desse gramas mini. e 30 gramas de açúcar. Essa porção Pra receita inteira. para receber. Apenas 30 gramas de 30. açúcar? Nesse bolo. Mentira, é mentira. Então, você tem, por exemplo, a farinha de amêndoas, que ela agrega um dulçor. A cenoura em si, ela é adocicada, entende? Por isso que você consegue ter um equilíbrio. Não.
Não, não. É sério, porque olha isso Não aqui. é fake news, gente. Olha aí. Olha a macia isso aqui, ó. Pag, tá dando ali? Olha isso aqui, velho. Coitado dele, ele não provou nada, Não, Márcio. vi. Ele só Olha isso tá aqui, cara. focando. Inacreditável. É verdade. Que bom. Eu fico feliz porque é esse o propósito, sabe? As pessoas ficam pensando, eu falo, a aveia é saudável, a banana é saudável, mas só misturar aquilo ali e achar que isso vai dar uma, como é que eles falam? Uma veioca, sei lá o quê. Tipo, dá para ir além, dá de muito além. Nossa, confeitaria funcional e saudável, meu, dá inúmeras possibilidades. E você fez curso? Que nem você tava falando que você fez curso, certo? Uhum. Você fez curso, assim, direcionado mesmo pra comidaria saudável ou não? Para ser um alimento saudável, sim, Ah, para tá. alimentação Mas saudável. toda essa expertise que você tem hoje nos produtos é criação sua. A maioria tem uma personalização, tem Nossa. uma caracterização. E adorava desse produto. Por exemplo, O produto sim, dela digital, aham. porque... eu tava falando pra Nai, outro dia eu fiz o salgado proteico low carb. Por exemplo, o que eu fiz com low carb, que ele quer dizer que tem uma baixa quantidade de carboidratos. Uhum. Aí, para agregar mais fibras, eu agreguei no low carb a fibra de psyllium. Só que é só botar lá dentro? Não, precisa uma hidratação, precisa um processo. Para mim, agregar fibras é o quê? Saciedade. É o intestino funcionando E eu bem. adorei esses bolinhos que ela fez, porque pode ser um jantar. 2 Isso bolinhos. aqui? Não, os bolinhos. Os É, bolinhos o salgado proteicos. eu não O trouxe salgado. hoje. Por É. quê? Ah. Calma que eu mando para vocês. Tá bom. Ela vende nas porções de 2 unidades. É Uhum. puro frango. Puro frango. Esse dia eu vi aquele da Bem temperadinho, sabe? batata doce. Tem aí, eu tenho o low carb, Tem. que é com abóbora, que a abóbora, ela Que eu tem um nunca índice... pensei em colocar. Eu nunca pensei em fazer esse O quê? salgado com abóbora. Não. Cada um com a sua profissão, querido. Cada um. E Cada um com a sua aí o de profissão. batata doce com frango também, ele é uma ótima opção, porque tu tem metade carbo e metade proteína. Então vai dar saciedade, a batata doce ela tem um índice glicêmico menor, né? É uma digestão mais lenta, então vai dar uma saciedade, tem fibras, tem inúmeros E benefícios. você tem todas essas receitas anotadas? Não? Tenho. Quantas mil receitas você tem anotadas? Ai, não sei te falar, Márcio, porque, uma das coisas que... agora vamos para a questão de mérito. Chegou um momento na minha vida que, assim, eu tinha infinitas receitas e aquela insegurança. Será mesmo que o que eu faço é saudável? Sabe aquele que a gente bate na trave porque e a daí você gente não é formado, fica... vamos dizer a verdade, né? Não, e isso me incomodava muito. Hoje eu já tô bem resolvida nessa Superou. questão. Aí, sabe o que a gente faz? Daí, no digital, a gente compra um curso. Compra outro curso e acha que todos eles vão te entregar aquilo que tá faltando em você. Na realidade, não é aquilo. Uhum. Era aquela confiança que eu precisava. Aí, realmente, quando eu comecei a estudar mais a parte, né, da nutrição, não na faculdade, não com a faculdade, mas, né, com artigos e tudo mais, eu comecei a ter aquela segurança que eu precisava. Não de muitos cursos, né? Porque hoje tem muita informação, mas aquela segurança que eu precisava para conversar com profissionais, né? Para me assegurar, né? Porque jamais na minha vida eu quero pensar em fazer algo para prejudicar alguém ou para dizer, não, isso é saudável, isso realmente não é, entendeu? O meu propósito de vida não é esse, entende? É diferente. Menina, só te digo uma coisa, você vai pra internet que tu... Não, é verdade. Não, tipo, é que nem foi falado aqui. Você vai entregar original. Vai, porque os produtos dela são de É? qualidade. Logo vai se tornar uma demanda que não vai, tipo, não vai conseguir mais vencer. E aí? O negócio é... Expandir. E você, Nara? O que você acha? Eu acho que a Mi tem tudo pra crescer. Eu já falo assim, já sou uma consumidora nata, né? Nossa, todos os produtos dela. Os bolos, eu não sei falar qual que é o meu preferido. Eu gosto muito do Uma cookies. coisa... desculpa te interromper, tá? Eu fiquei curioso como é que você consegue os produtos em si. Porque assim, pelo que eu vi, ela fez o... Leite condensado? O leite condensado. A A base.
É assim, algumas coisas eu consigo em Cascavel, que aí eu vou buscar, por exemplo, o leite vegetal, que aqui é difícil de encontrar. Leite Então, vegetal. Seria leite o quê? vegetal é um leite à base de algumas sementes, por exemplo, castanha de caju, amêndoas, são os que eu mais utilizo, de coco, e eu quero ter aquela qualidade do leite vegetal. Eu utilizo o leite a tal da castanha, que ele só tem 2 ingredientes, 2 a 3 ingredientes, e são sem conservantes. Então, eu penso realmente em entregar um produto 100%, não falar, aí vai lá naquele leite vegetal tem 10 ingredientes, um monte de conservante, entende? Não é esse o propósito. O que é esse aqui? É um pão? Esse é o pão multigrãos. Claro que é um pão, né, galera? Mas tem que confirmar, porque aqui tá numa... Ele é feito com um mix de farinha sem glúten, E aqui nós temos sementes do quê? semente de abóbora e semente de girassol. Semente de abroba. Abroba. É uma delícia. E é gostoso. desverminante. É o quê? desverminante. Desverminante. Pronto. É. Desverminando, galera. Você não precisa mais tomar aquele comprimido que a sua esposa dá pra você, viu? Não, Márcio, não pode dar contraindicação. É o quê? Não pode dar contraindicação. Você que é não isso? pode substituir, o remédio. Não pode falar É. isso. Não Enfim, processem online cast, não. galera. É. Gente, olha só. Aí que ele tem um fofinho. monte de sementinhas, tem farinha de grão de bico e de lentilha nele. Aqui? Aham. Diz que ele tem um cheiro mais acentuado. Algumas pessoas já me falaram do cheiro. Ele tem um cheiro. E ele passa por 2 processos de fermentação. Nossa, olha. Demorou tempo para conseguir esse resultado. Foram várias receitas, várias E tentativas. azeite de oliva. Eu uso um azeite de oliva bem bom, que você pode, o cheiro, sentir. Mentira isso aqui. Nossa. Sem velho. glúten. Então não vamos comer isso aqui com mumu. Ou nata. Com ovo. Come com Com ovo. ovo. Com a bolinha mole, assim, sabe? Melhor É. café da manhã. Pão com ovo. É. É. Eu comi 2 ovos de manhã. Perfeito. Outra coisa. Desculpa. Curiosidade. O pão torrado. Muda alguma coisa ou não? A maioria pensa que sim, né? Mas apenas o índice glicêmico, porque as calorias vão ser as Só tira mesmas. a água, né? Sim. Tu só desidrata o pão, né? Entendi. Nossa, que gostoso. Vai, quer um pedacinho? É melhor que o torrado. Ele tava só esperando alguém oferecer. Mas, nossa. Quantos produtos você tem hoje pra entregar? Não de fabricado, eu quero dizer assim, em receituário. A diversidade de Uhum. produtos, hoje a gente já tem uns 30 no cardápio. Assim, diversidade de bolo, por exemplo, o cookie tem o tradicional, tem o recheado, né? Nessas, Ah, é muito bom. nessas variedades, Maravilhoso. é, 30 a mais. Aquele cookies lá me saciou. Tem a granolinha, que a granola também é super rica em fibras, A né? granola Gordura é boa. maravilhosa. Quanto tempo dura esse produto, assim, vamos supor, se a pessoa comprar para revender? Para revender. Então, como nossos produtos não tem nada de conservante, eles ficam um dia, o que eu indico, né? Com segurança, um dia fora da geladeira e uma semana na geladeira. Mas congelado ele dura até 60 dias. Uma ótima Caramba! durabilidade. Por exemplo, o pão de milho é um pouco maior, né, Mi? Assim, Então dá pra você congelar Porcionar. metade, né? Uhum. E deixar as fatias já cortadas. 2 para segunda, 2 fatias para você terça-feira. porciona. Você tá, fatia entendi. e congela. Aí você vai tirando, você põe na torradeira ou na própria frigideira. Você Uhum. só dá aquela torradinha assim, fica muito delícia. Parece o pão fresquinho. Com 2 ovinhos, fica perfeito. Quanto custa um pão desse aqui hoje? R$22 esse pão. A gente agora é CNPJ. Uhum. Graças a Deus, a gente tá fazendo toda a caminhada para, né, ter uma qualidade, né, na questão até também de estrutura empresa. E nós daí conseguimos uma diferença de valores e preços, né, nos insumos. Aí por isso que a gente tá conseguindo entregar um produto nesse valor. Mano, nem o pão da nona não é bom igual esse aqui. Não Eu deixa acho- não Olha ouvir esse isso. elogio, Eu acho- Mi. Olha É. esse elogio. Não é verdade. Nona, desculpa, mas...
Não deixa a dona saber, né? Se na Porque- próxima vez que tu vai lá, ela não Vai vai ficar ter sem dar pão. E pior que ela dá pra mim. E pior que ela dá os pãozinhos pra nós mesmo. Nossa, mas é diferente, é saudável e é gostoso. Não é o que a gente tá acostumado. A ver. Que legal, né? Nossa. Massa. Eu nunca imaginei que ia provar um negócio desse sem a pessoa ser formada em nutrição. Ele é é verdade. cismado com a minha formação, né? Desde a primeira vez. Mas eu acho que ela estudou tanto que foi quase uma faculdade, né, Mi? Eu ainda penso, né, fazer a graduação justamente para ter essa, mas não para atuar. Né? Eu sou uma pessoa dinâmica e não gosto muito de salas fechadas e assim, em si, né? É que a nutrição pode ter vários várias caminhos, áreas, né? né? Eu posso atuar em hospital, eu posso atuar em escola, em consultório, em restaurantes, em UAN. Teve Então, alguém que já te assim, é falou uma assim. área muito, muito Ampla. grande, muito ampla. Teve alguém que já te falou assim: ah, você não é nutricionista ou formada, não tá, desculpa. Uhum. Negócio. Falou, ah, você não pode fazer isso? Não, nunca recebi isso. Nunca tive isso. Nunca recebi isso. Pelo contrário, as pessoas me questionam, né? Você é nutricionista? Não, mas eu sou muito curiosa. É sempre essa a resposta. E até outras nutricionistas já me procuraram aí pela conversa, pelo diálogo. Elas pedem: você é formada? Não em nutrição. Ah, mas você tem bastante noção. É isso que eu ouço, entende? Mas é justamente por essa busca. Não, você acredita que não aconteceu isso, mas já gerou, acho que alguém já gerou assim, conversando ou ouvindo você, a questão assim, putz, ela sabe muito e não é formada, não é falando da formação, mas tendo inveja da pessoa, Muito. né? Muita gente conversa com você com esse ar de inveja. Porque uma coisa é você dar dieta, né? Outra coisa é a menina fazer um negócio sem ser formada, né? Eu vou bater muito na tecla da formação, né? Não tem nada a ver. Uhum. É igual eu, se quiser começar a fazer hoje, isso aqui eu posso, né? Se eu quiser começar a fazer comida saudável, eu posso, né? Pode, Exatamente. mas você vai ter que estudar muito. Exatamente. Então não é em si a formação É. que... Tem que se aperfeiçoar muito. Que se pegar uma nutricionista daí que sabe da base, o que nem a Nai falou que, viu, me manda aí, como é que você falou daquela hora da calda? A lista de ingredientes. Eu pedi a lista de ingredientes, porque É. eu tava desconfiada daquela calda. Exatamente. Alguém vai desconfiar e ele vai falar, não, tá errado, ela é uma tá fazendo falcatrua. Ela é uma fake. Exatamente. Esses dias eu dei uma receita de pão de milho pra mim, né? Uhum. Ela... Acho que... Quantas vezes você fez aquele pão? Umas 3, eu acho. Aí não colou muito. Não colou, ela inventou a receita dela. Ela não precisou de uma receita, entendeu? Porque a Carla Ela me fez falou o bem pão assim. do jeito dela. A Carla me falou bem assim, minha irmã falou bem assim. Se fosse um pão de milho, eu iria comprar o pão de milho, porque eu gosto de pão de milho. E a nossa região, lá, eu não tinha essa... As pessoas não procuravam pela cultura, né? Uhum. E nós temos, né, na nossa cultura, né? Essa origem italiana, o pão de milho, né? A polenta, enfim. Falei, poxa vida, se é um empecilho, eu falei, então vamos atrás do dito do pão de milho. E daí foi. Nossa, mas eu gastei para mim chegar no resultado do pão. Esse é o pão multigrãos, mas para mim chegar. Não. A Carla viu o tamanho da minha frustração. Teve dias. Olha, gente, não é assim tão fácil de ficar brava, mas eu fiquei. Ela é persistente, ela não desistiu. Eu não sei quantos pacotes de farinha que eu joguei fora. Gente, aí não, e alguma coisa eu fiz torrada pra não ter um descarte total, né? Mas ficou surreal aquele pão que ela fez. Mas era ruim antes de acertar, hein? Daí você vai anotando. Ah, isso aqui ficou bom, daí tu anota tipo, a quantidade que você colocou. Sim. Tentativa de erro e acerto, né? Aí tu vai... Aí a hidratação, né? Ou grama de tal aglutinante. Ah, tá, entende? Até que você... Já aconteceu de tu acertar um produto ficar maravilhoso e você não ter anotado a receita? Já. Já. Poxa vida, por que eu não anotei? Daí tentei lembrar e fazer de novo. Aí depois eu fiz anotando, daí depois eu tive que fazer o ajuste. Não ficou a mesma coisa. Não tinha ficado a mesma coisa. Meu Deus.
Sim, acontece nas melhores famílias. Agora, falando em família, provavelmente é quando você começou lá em Mato Grosso. Mato Grosso, né? Aham. Você já estava casada e já. Sim, E o já que tinha as meninas. o marido, assim, falou? Ah, Você o entrando Cleito, nesse ramo, assim. o Cleito sempre foi muito incentivador, sabe? Ele sempre viu essa necessidade. Bom, eu casei bem jovem. O Cleito e eu tinha 16 anos, começamos a namorar, 20 anos eu casei. Então, hoje eu vou falar quase 30. Então, ele viu toda essa necessidade, esse anseio, essa curiosidade e o meu encontrar, entende? Então, ele foi um dos meus incentivadores, sempre foi, sempre esteve do meu lado. Até comer brigadeiro de biomassa de banana verde, ele comeu. Tinha que provar. Querido, Cleiton, você não erga as mãos pro céu, Cleiton, que é o Jesus te puxa, tá, vida? Não, porque saiu coisa boa e saiu coisa ruim. E daí eu falo que são os meus primeiros clientes, tanto ele quanto as meninas. Então, eles são exigentes. O Cleito é bem exigente no paladar. E ele é muito do pão com trigo. Do pão mesmo, sabe? Se criou comendo pão com chimia a vida inteira, então... Nata e chimia, né? Não, nata não, só chimia. Nata, né? Não. Então, ele sempre foi um dos que provava. Falava, ó, isso tá. Talvez isso não esteja tão legal, não gostei da textura, sabe? Isso não ficou. O outro que tu fez ficou melhor, entende? As meninas na questão mais dos doces, bolos, cupcake, algum docinho, porque a criança tem, né? Tende a ter esse prazer, né? De comer um doce. As meninas, imagina, são Ela vivia o crianças. Masterchef todo dia. Não, agora Os me surgiu uma jurados. pergunta. Me surgiu uma questão assim sobre as crianças, né? Elas já provaram o chocolate tradicional, o cookie tradicional? Sim, porque assim, ali em casa, eu sou da regra 80-20. Por exemplo, eu não tenho refri em casa. Eu não tenho chocolate tradicional em casa. Eu não faço brigadeiro daquele do leite condensado em casa. Mas se vai numa festinha, tem brigadeiro, eu não proíbo de comer. Tem um refri? Tá, tem uma dose do que pode tomar, sabe? Para não ser aquela radical extremista, aí eu já vi crianças que daí saem e comem, né, a perna da mesa quase da festinha do aniversário, tomam 1 litro de refrigerante, sabe? Para não ser radical, né? O 80-20 não tem como ser radical. Não, e é uma criança, né? Eu tenho uma filha de 6 anos, então, assim, eu coloco dias para comer doce, mas eu sempre tento fornecer o que é mais saudável para ela. Mas eu digo assim, por ser criança, por ela ser mais relutante, né? Ela, tipo, fazer mais bira e a mãe entregar, né? Mas aí que você tem que ser posicionamento, firme, Não, né? sim, certo, mas nem maioria. Ah, maioria não dos pais. gostei, não incentiva a provar novamente. Não, a criança tem que provar pelo menos 16 vezes um alimento Pra dizer que não para gosta. dizer, eu não gostei. Não é na primeira desistir. Principalmente em legumes, né? Eu vejo a Monique não come praticamente legumes. Ó, ia dizer que ela come uma beterraba sem vinagre, sem nada. Eu já, no que largar de salada na mesa, eu como. Eu amo salada. Eu amo mesmo. E é tudo questão, assim, de você colocar na rotina da criança, né? Ter o hábito de consumir. Muita gente quer fazer a criança comer, mas não tem o hábito. E a criança vai comer o que os pais comem. O conselho ensina, mas o exemplo arrasta, né? Esse é o negócio. Lá em casa também é a mesma coisa que a Nay falou, assim, a gente incentiva, né, comer coisas o mais saudável possível e quando tá fora ou, né, fora da rotina, acontece de comer coisas, né, que não são do hábito. Mas não é que, assim, proíbe ou controla ou não deixa comer nada, entendeu? Eu só como é que é. Não tem, né? Escondido eles vão comer. pior, né? É Né? pior, É pior. e eles vão pior. crescer e fazer as ano- próprias escolhas, Foi né? ano passado, a Laura teve um piquenique na escola. Daí ela chegou pra mim, eu sempre mandava um suquinho, uma frutinha, um bolo que eu mesma preparava, né? Mãe, eu quero levar comida de verdade, igual as outras crianças. Eu falei, tá, mas que comida? Fandangos e suco capo. A mãe foi lá, comprou, ela levou fandangos, levou o suco capo, E a mas levou fruta? uma fruta e umas castanhas junto. Dita Entendeu? Dita castanha. Eu não vou proibir ela de comer um salgadinho, de comer um doce.
Mas eu vou colocar regras na quantidade. Exato. Eu sou eu gosto de um salgadinho de vez em quando. Como mesmo. Como a gente tá voltando de lá de Palma Sol do Cristão, a gente passa num posto, pega aqueles... Como é que é aqueles... Não, aqueles outros, aquele corinho de porco lá, né? Ah, os baconzitos? Os Baconzitos. baconzitos. Mas não aquele da marca da Alma Aquele Chips. antigo O lá, antigo. Como é que Pega tem um mesmo, salgadinho? come. O Cleito gosta muito de um salgadinho. que a gente fritava, né? Que era Não, o... Mas tem um esse que do é fritar, grandão. esse aí, Não. Deus o livre. Esse aí, hoje eu não como mais. Não sei qual é comigo, ele vem pura gordura, vem minha coisa que... Ah, que um mas- bacon, que um torresmo. É melhor comer um torresmo. É mesmo? É. Pô. O cara fez um torresmo semana passada que até hoje me olha o que ele fez na vida dele. Mas parecia um salgadinho crocante. Cara, eu comi um pouco demais, eu acho. Não, só tem que ter controle na quantidade. É, não, Pode não. comer o torresmo, mas cuida da quantidade. Mas é igual cri-cri, né? Quando você come torresmo, né? Não para mais. Não para mais. É, o cri-cri nossa, é o dito, né? Pipoca também, é igual. Pipoca. Eu gostava mais de pipoca antigamente, hoje já é menos. Pessoal, vou mandar um abraço aqui pros nossos patrocinadores, tá? Queridas, pra nós manter esse podcast em pé, brincadeira. Pessoal, precisando fazer o seu check-up lá no Laboratório AIMA, vai lá, tira seu exame. Você vai lá e sem café da manhã e ganha o café da manhã. E ainda ganha o check-up do seu dia a dia, do sangue. Se você tá doente ou não. Eu e o Lucem, nosso amigo Luiz Guilherme, tá com o livro aqui, ó. O Novo Rico. Você quer ler um livro top aí sobre empreendedorismo? Tá aí a indicação. Arte, cacau, chocolateria, café e cafeteria. O café lá é bom, né? É sem Maravilhoso. açúcar, sem adocinho, mas... sem adoçante, mas é bom, tá? Ampernet Telecomunicações aí, ó. Você precisando colocar sua fibra ótica aí, não. É assim que pronuncia, Fag? é Ampernet, pessoal. Megacell celular, precisando trocar seu celular, comprar um iPhone, trocar o seu celular por um notebook, vai lá no pessoal da Megacell, que lá é o melhor lugar. E também Hortelã, lá do nosso amigo Rafael Melo, precisando fazer essas xícaras aqui, ó. Ó, vocês querem dar de presente também, tá? Super indico essas xícaras aqui, ó. Bem Aqui. lindo. Lá do nosso Nossa. amigo Rafael Melo, lá da Hortelã, lá em Realeza, pessoal. Isso aí, galera. Olha só que podcast diferente, hein? Nossa senhora. A gente Top. já trouxe uma nutricionista. É. Carla, né? Doutora Carla. A Carla. Mas assim, uma nutri e uma comidaria saudável, né? A Michelle que faz comida saudável, essa não... Esse é o primeiro inédito. podcast no Paraná que inédito. trouxe isso. Pra falar a verdade, eu particularmente só conheço a Michelle. E eu conheço, faz o quê? De pessoa faz bastante tempo. Agora, que faz comida saudável... Você vai conhecer outras, mas que faça igual a mim, não. Não, eu tô com 32 anos e... Quanto tempo faz que eu vi lá? Que foi o quê? Uns 3 meses? 4 meses? 3, eu acho. 3 meses. 30 anos fui conhecer uma pessoa que faz comida saudável. Não que a mãe não faz, né? Porque faz comida boa, né? Mas saudável, que nem a outra, nem funcional, né? Funcional. Funcional quer dizer o quê? Que ela vai agir no organismo... Ela vai te agregar benefícios, entende? Ela vai ter não só as calorias, né? Quando tu come um alimento, é para nutrir o teu corpo e pelas calorias que ele te oferece, né? Uhum. Mas o funcional, ele vai te oferecer outros benefícios. Que eu falei, por exemplo, do azeite de oliva, da farinha de castanha de caju, da amêndoas, que tem magnésio, Um é rica em carboidrato de boa fibras, qualidade, uma gordura de boa qualidade. Exatamente. Eu vi essa semana um negócio que tipo, eles fizeram um experimento, a pessoa comeu 6 meses só carne. E ela ficou isento de... Aquele que a pessoa faz agulhinha assim na barriga. A glicemia. Melhorou a glicose, melhorou Glicose, o acho que era. colesterol. Colesterol, alguma coisa assim. Foi um estudo que fizeram há pouco tempo. Mas assim, que nem eu falei, colocaram só os pontos positivos, né? Mas e os pontos negativos? 6 Aí, ó. meses você consumindo um único tipo de alimento. É que nem eu sempre falo. Cadê a variedade? Alguém te falou alguma coisa, procure a fonte. E a gente precisa de vários minerais que são essenciais, né? Vitaminas também, né? Que nem ela falou da suplementação, né? Às vezes, por mais que tu tenha uma alimentação super balanceada, ainda assim, como é personalizado, o teu organismo ainda vai demandar de algum mineral, ferro, cálcio, alguma vitamina que seja particular do teu organismo. Aí tu pensa que tu come uma laranja que tem vitamina C, tu come o feijão que tem o ferro, aí... tu vai comer só carne. Durante 6 meses. Um único tipo de alimento. E o resto? E o resto? Não tem como... Eu vi esse vídeo, mas eu não... E a vida Não quis social também. levantar polêmica.
Pô, tem que levantar polêmica, ô, Não, Nai. eu achei, assim, muito exagerado. Daí muita gente, muitos pacientes me enviaram esse vídeo. Ah, eu posso fazer? Eu vou ficar 6 meses. Gente, não tem como. Você tá cortando fibras, você tá cortando outras vitaminas necessárias. Tá Ah, sendo não. muito. Por isso que eu disse, tem que fazer conteúdo contra ali, ó, pessoal. Não é assim as coisas. E radical, né? Muito radical. Tá, vamos dizer, né, Nai? Tu deve viver isso no laboratório, não, no consultório, né? Todo dia. Aí tu prescreve num cardápio. Aí a pessoa tem aquele cardápio para seguir. Aí sai uma noite, já não tem aquilo para consumir, ou não tem como pesar, já fura, né? Ou chega no final de semana, fura de novo. Tu já pensou só carne? Aí tu vai tomar um café. Daí tu não pode comer nada, porque é só carne. Tu vai. Ah, no churrasco final de semana Mas até vai, o só cara tem... carne. Porra, mas o cara... Putz, o cara conseguir fazer isso é foda, né? E não é um café da mês, tarde. e não é uma semana, é Seis meio ano. meses. Pois é. Meio ano. Putz, grilo. Se nós fosse pesar alguma coisa, essa mulher tinha que pesar naquela balancinha, aquela outra, aquela antigona que tem o balancinho na ponta, sabe? Eu achei muito, muito drástica essa dieta. Não, Não recomendo. não Eu ia fazer uma recomendaria. pergunta aqui pra levantar intriga, né? Não, Polêmica. quero aqui, mas não vou deixar abaixo. Michele, como é que faz o pessoal encontrar você aí pra adquirir esse produto aí? Pelo contato no WhatsApp e pelo Instagram também. Deixa pra aquela câmera aqui, ó. O nosso Instagram é Comidaria Saúde, que é @, né? Comidaria Saúde. E o telefone para o contato no WhatsApp é 46-9938-4043. Só chamar, a gente vai fazer um atendimento especial para você. Vai ser um prazer atender, levar e oferecer saúde para sua casa, através dos nossos produtos. É, viu? Tá bom, já pode ir pra internet mesmo, Já né? pode. Show, pessoal. Ó, já estamos com quanto tempo de live, hein, Fag? 1h20, gente. Ó, eu gostaria de ficar mais umas 4 horas aqui, tirando dúvidas e coisas. Vamos marcar mais um, né? Acho que esse aqui vai ser pouco. Topa, Nai? Vamos, Top. com certeza. Então tá, vamos marcar mais um, porque é pouco tempo que a gente tem Uhum. hoje. E é muito conteúdo, a gente tem que sugar mais sobre isso. Porque é uma questão Dá que... para esmiuçar cada tema também, né, Nai? Que nem a gente falou e a gente polarizou vários temas, mas dá para ser mais específico também, né? Por exemplo, o que seria o low carb, né? Dentro do Uhum. low carb, ou funcional, né? Ou, né? Sim. Ou açúcar em si, que é super polêmico. Falar de açúcar e adoçante na internet, isso é polêmico, Márcio. Tu gosta de polêmica, isso é polêmico. Vamos ter que falar muito, então. Fazer só de Não, açúcar e depois adoçante. vocês que vão aguentar o Instagram lá, hein? Eles vão, como é que é as denúncias, né? É, eles vão pro Instagram. Mas isso Uhum. não existe denunciar você por alguma coisa assim, tipo... Vai denunciar pelo quê? Não tem. Não. Não, é só. Tem aqueles que. Eles vão lá só os xingar, falar que você tá radical, mentindo, né, coisa que... Eu já nem sei Os como é que haters, né? chama. É, isso daí. É, esse que isso engaja. Esse que faz você ganhar dinheiro. O hater tem que ter. É. Tem que ter muito hater. Pessoal, Nai, considerações finais? Queria agradecer, Imagina. né, Tá louco. pelo espaço e indicar cada vez mais os produtos da Mi, que vocês estão em boas mãos. O que ela promete, ela entrega, né? Podem ficar tranquilos. Que muita gente pergunta, tem certeza que é totalmente saudável? É sim, totalmente saudável. Os produtos de qualidade. Pessoal, isso é uma nutricionista formada há 10 anos já, renomeada na região, que tá falando. Então, ó, ela assina embaixo no receituário, certo? Assino embaixo nos produtos da Mi. Agradeço também, eu não agradeci, mas agradeço o meu espaço, a oportunidade. Isso faz a gente falar um pouquinho do que a gente é e entender que também a gente está no caminho, né? Ouvir pessoas, né, do gabarito de vocês, que nem a Nai, que nem o Márcio, Imagina. né? Com tanta credibilidade, né, do mercado. Então, isso é muito importante. Ainda mais para mim que estou recente na cidade, trazendo uma coisa diferente, nova. Não, Muito obrigado. eu particularmente só gosto de comer. Né, Fag? Eu particularmente só gosto de comer. Pessoal, chegamos ao final de mais um podcast aqui. Meninas, foi um prazer ter vocês aqui, Nai, Michele. Eu quero dizer em meu nome, em nome de todo o pessoal que tá aqui. Agradecer vocês por terem tirado o tempo, vocês virem aqui, se disponibilizar. A Nai teve que mudar toda a agenda dela pra vir, mas veio. Isso é uma honra estar recebendo vocês aqui, um conteúdo
top, a gente tem que produzir mais conteúdo assim, tá? Vamos produzir mais, sim. A gente tem que produzir mais conteúdo assim, porque é muito didático, tá? Eu particularmente sou fã do conteúdo que seja verdadeiro, que tenha nexo, né? Informativo. E principalmente nessa área de comida, né? Que a gente sai pra tudo que é lugar e né, a gente nem vê às vezes o que tá comendo mesmo, né? Então isso é bem lembrado, né? Sobre açúcar. Às vezes a pessoa tá lá se destruindo por uma leve informação que ela não teve, né? Ou um ajuste, né? Ou um ajuste, né? Então... Uma coisa que uma vez eu ouvi falando de, eu gosto ou não gosto, aí a pessoa me respondeu assim, adulto faz o que é necessário. Quando a gente é criança, a gente faz algumas escolhas, a gente prova até 16 vezes para dizer se gosta ou não gosta, mas quando a gente é adulto, a gente faz o que é necessário. Então, às vezes, não faz o que a gente gosta. Isso é utopia, não existe. A gente não faz só o que a gente gosta. É verdade. A gente faz o que é necessário. Né? Show, pessoal. Só agradecer vocês mesmo por ter dado esse conteúdo top para nós aqui e passar pro pessoal. E esperar uma próxima, né? Vamos marcar. Show, galera! No mais, ó, se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, deixa seu like aí e até segunda-feira que vem. E vamos marcar um próximo podcast, porque esse aqui ficou curto demais. É muito conteúdo para pouco tempo, pessoal. No mais, até segunda-feira que vem. Tchau, 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 tchau.